Sejam bem-vindos ao Elas Falam de Amor! Vamos lá, amigas, vamos juntas, no mesmo ritmo e no mesmo tom. Vamos lá, amigas, não desistam, elas falam de amor. Estamos aqui hoje muito feliz, viu, Jana? Eu Hoje também. o negócio tá bom aqui, bombando. Temos 2 doutores, amiga, para falar de desafios no relacionamento e trabalho e sociedade. Como será que é isso? Ai, deve ser um desafio. Desafio, a gente vai entender tudo, como equilibrar isso, né? Como eles equilibram, que dica, que eles podem trazer aqui pra gente, para os casais, de como ter esse caminho para crescerem juntos sem se matarem, né, gente? Para manter o relacionamento Pra manter o saudável, relacionamento, dividir as tarefas do dia a dia, isso do mesmo. trabalho. E sabe que eles têm uma história tão bonita. Eu os conheci faz pouco tempo, tá? Mas quando eu os vi, assim, pela internet depois, sabia que foi amor à primeira vista quando eu olhei pros dois, assim. Muito fico gentis. Muito gentis. E assim, eu falei, gente, é isso. É muito. Eles são fofos, entendeu? Ai, Eles têm que ir pro podcast, eles têm. Estamos aqui hoje, ela, mãe da Clara e do Theo, maravilhosa, gestora de negócios, empresária, médica, casada e muito bem casada, Aline! Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui. E foi o que a Bi falou, foi amor à primeira vista quando a gente conheceu ela. E a hora que ela propôs, a gente falou assim, não precisa nem pensar, né? Exatamente. Já é. E a gente agradece, porque eu acredito que a agenda deles deve ser bem ocupada, bem concorrida. Então, a gente agradece muito, não é, Bia? Diz os Sim. nossos filhos que é um pouquinho. É real. Só um pouquinho. Só um pouquinho, mas tá tudo bem. Tudo organizado. Estamos aqui com o Felipe, empresário. Eles são sócios de 3 empresas, né, Felipe? Exatamente. Sócio Por de enquanto, 3, né? Por enquanto. Por enquanto. Pai do Theo e da Clara, muito bem casado. Dentista, gente, só tenho doutor nesse negócio. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. E a salva de palmas? Faltou. Mereço também, vai. Merece. Obrigado. Vamos lá. A nossa primeira pergunta é... Vamos lá. Quer falar alguma coisa, amiga? Não, a primeira pergunta era minha, eu acho. Amiga, tá aqui então, vai lá. Pode falar, você viu, gente? Aqui a gente tem... Não tem problema, a gente tem essas coisas. Vai lá, amiga. Vai. Então, casal, a primeira pergunta é o seguinte: como que vocês decidiram ao longo do relacionamento trabalhar juntos? Se foi por acaso, se foi o destino? Como foi? E quanto tempo de relacionamento vocês estão juntos? Bom, na verdade, não foi planejado, tá bom? Foi acontecendo, né? Eu sou dentista, né, de formação. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar, né? Fui procurar emprego e aí eu comecei a trabalhar em Campinas com um dentista, Dr. Adriano. E... assim, eu trabalhava na clínica dele como se a clínica fosse minha, essa que é a verdade. Então... pouco tempo ele já percebeu que deu match, assim, né? Ele falou, poxa, Fê, muito bacana o jeito que você trabalha, o jeito que você trata os pacientes. Vamos abrir uma clínica juntos? Aí eu falei, caramba, poxa, que honra, né? Fiquei muito feliz com o convite, não estava esperando. Ele falou, pois é, eu achei um ponto muito legal em Louveira. Só que tem um detalhe, nós somos de Campinas, né? Eu não conhecia Louveira até então. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos começar. E aí a gente abriu uma clínica, a Sorria Louveira Odontologia, que esse ano completaremos 10 anos de história. Isso E que eu conheço, muito linda. Começou em 2016, então eu e o Dr. Adriano, de sociedade. E assim foi, 2016, 2017, 2018. E aí em 2019 foi o ano do nosso casamento. A Aline não tinha nada ainda. Tava no propósito de Deus, né? Não tinha nada ainda com a Sorria Louveira. Hoje a gente enxerga isso, a gente sabe disso, né?
E aí, no ano do nosso casamento, a gente casou em julho de 2019. Quando foi no comecinho de 2019, o doutor Adriano quis passar o bastão da sociedade. Ele estava abrindo uma outra clínica em Campinas, estava demandando muito tempo dele, energia, dinheiro. Ele falou, poxa, Fê, acho que já nem tá sendo tão justo, né? Você já tá tocando a clínica praticamente sozinho, então eu vou passar o bastão da sociedade. E aí foi um momento, assim, bem marcante para nós, porque... eu falei, poxa, Adriana, a gente tá gastando o que a gente tem e não tem no nosso casamento. Como é que eu vou comprar a sua parte da sociedade? E foi bem tranquilo. Ele falou, pode pagar do jeito que vocês conseguirem. Parcelou Casas Bahia, a sociedade. Foi. Ele foi bem amigo, assim, bem parceiro. Uhum. E assim foi. A Aline entrou na sociedade só no papel. Porque, gente, a Aline é médica, né? Quer continuar o restante da história? Porque é bem legal. Essa história é legal, Essa história é boa. Eu comecei na verdade, no papel. E ainda em 2019, não fiz nada além disso. Era só assinatura no papel mesmo. Daí a gente casou. E continuava na medicina. Continuei sempre na medicina. Uhum. E daí veio 2020, só que eu já tinha combinado com ele que eu ia ficar 6 meses casada e eu ia parar a pílula, porque eu sempre sonhei em ser mãe. E eu queria ser mãe nova, por ser mãe nova, mas também muito por causa das crianças curtirem os nossos pais, que eu sempre curti muito nossos avós, o Fê também. E a gente queria isso muito enraizado na gente. Então, quando deu em janeiro, eu parei a pílula. Deu 1 mês, eu engravidei. Foi muito rápido. Muito rápido. Muito. Tava Nossa, naqueles igual planos eu. tão rápido. Igual eu. Eu Foi tomei 1 mês, já engravidei Eu tomei também. 14 anos de pílula, daí a gente falou assim, vai demorar ali uns 6 meses. Tempo, né? Não. E junto com isso, acabou vindo a pandemia, em março. Daí eu tava grávida, 2 meses, na pandemia, médica, dando plantão de urgência e emergência em outras cidades, porque eu não trabalhava em Campinas, eu trabalhava em Salto, Itu, Indaiatuba, Vinhedo. Então, a gente se viu num cenário que eu pegava muita estrada, fazia aquelas cargas horárias de médico de pronto-socorro loucamente, então Exaustiva. 24, 36, 48, quase a gente não se via, né? E é interessante porque, assim, a rotina dali era tão maçante justamente porque a Sorria Louveira até então, os números de faturamento não eram expressivos a ponto dela conseguir pisar no freio, né? Uhum. Só que daí, obviamente, a gente se viu num cenário preocupante. A gente falou, poxa, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se continuasse dessa maneira, né, dando plantão no meio da pandemia, grávida, ainda com o barrigão pegava estrada, a gente falou, precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. Foi aí que em 2020 a gente foi buscar conhecimento sobre gestão de clínicas odontológicas. E começamos juntos, né? Ali falou, poxa, eu quero aprender até para te ajudar, porque a gente precisava alavancar a Sorria Louveira. Uhum. E aos pouquinhos ali foi realmente estando mais próximo, né, da clínica. E pegou amor, né? Essa que é a verdade. Ela Foi aí que você aproximou, então. Foi aí que eu dos aproximei. Eu negócios. comecei Uhum. ajudando ele nas partes mais administrativas, burocráticas. Uhum. Então, eu ajudava no controle. Tá vencendo um boleto. Parte Ó. financeira, porque foi a primeira, foi a parte financeira, porque eu nunca gostei de números. Essa que é a verdade. Tem um detalhe importante. Nós éramos amiguinhos de sala de aula na escola, gente. Isso. Esquecemos de Ai, contar amor, um detalhe que lembrava disso. importantíssimo. Importantíssimo. Nós éramos da mesma salinha e ali aos pouquinhos foi jogando a Você foi isca pra eu- investindo, né? Não, ao contrário, foi ela. Vamos deixar você se iludir. Não, foi. Não custa nada. Deixa. Mas nós éramos amigos mesmo, né? A gente se conheceu no primeiro ano do colegial. E a gente sempre foi muito amigo, muito mesmo. Daí o destino mandou a gente para outros caminhos. Lá em Campinas. Lá em Campinas Campinas. mesmo. E daí, 2 anos depois, no 3º ano do colegial, a gente resolveu entender um pouquinho mais sobre aquela amizade. Colorida. Exato. Daí a gente aprofundou no colorido mesmo, entendeu? Então a gente tá juntos há 18 anos. Exato. Então faz muito tempo que a E gente deixa tá eu só junto. fazer um Uhum. parênteses, que eu acho tão bonitinho. Enquanto ele falava, a carinha dela de apaixonada, assim, viu? assim, tipo, babando, assim. Ai, que fofo. Eu sou muito apaixonada pela nossa história, porque eu acredito que
a construção de um relacionamento que a gente tem hoje, e assim, relacionamento tem altos e baixos, né? Mas isso é tudo sustentado muito pela parceria, pela confiança e amizade que a gente tem um no outro. Porque a paixão, daí vocês vão saber falar melhor do que eu, né? Mas eu sinto que às vezes a paixão vai e volta. Mas o que mantém aquilo e às vezes até reativa a paixão de novo é tudo isso que a gente construiu pouco a pouco, né? E eu só ia complementar com um ingrediente que eu tenho certeza que foi sempre muito importante pra nós, que sempre foi a admiração. Eu sempre admirei a Aline, assim, não somente a parte profissional, né? Mas ela como ser humano mesmo, sabe? Sempre com um coração gigante, que muitas vezes fazia mais pelos outros do que por ela mesma. Pessoa super determinada, aquela pessoa que faz bem a gente estar do lado, né? Todo mundo que conhece ela é prova viva que realmente ela é uma pessoa única. Então, eu não largo nunca mais. A paixão, casal, a paixão, ela tem uma duração de 12 a 48 meses, né, Jana? O que acontece com vocês é que vocês têm tanto esse amor, o equilíbrio entre o amor fraterno e o amor erótico, que vocês não perderam esse amor fraterno e não perderam esse amor erótico, tá ali num equilíbrio ótimo, né, amiga? Então, por isso que vocês conseguem se manter, a parceria, a cumplicidade. Quando a Aline fala paixão, nossa, como ele é lindo, como eu desejo, e ele é a mesma coisa. Então, essa paixão do começo, ela vai, mas o que fica é o que sustenta ela, é o amor. Muitos casais, né, amiga, eles vão embora porque eles não dão conta de ficar. O amor é brando, o amor é cuidado, o amor é segurança. Não é o tempo todo esse amor erótico, mas vocês conseguem equilibrar isso, então, de parabéns. Olha que lindo. Obrigada! Então, no início do relacionamento, é muito comum o amor erótico tá maior que o amor fraterno, porque eu ainda tô conhecendo o outro. E aí, depois desse tempo da paixão, o amor fraterno fica maior que o amor erótico. Então, esse amor fraterno, que é admiração, respeito, carinho, tende a aumentar com o longo dos anos. Né? E é importante até para conexão física. Isso, gente, tem que ter, né? O equilíbrio é entre 70% do amor fraterno, o 30%, entre 35% também do amor erótico, né, amiga? Para ser um relacionamento saudável. Ah, que legal. Não é, não? Interessante. Ó, vocês, ó. Ai, adoro. Então, vamos sair daqui, o amor fraterno, a gente sabe que tá lá em cima. Tá lá em cima, eu já sei a justificativa. Posso falar agora a minha? Pode. Você deixa eu falar a minha? Deixa. Deixa. Casal, como que é dividir o casamento, a parceria desse casamento, o casal com a sociedade no dia a dia? Perfeito, pode começar agora. Se eu falar pra vocês que é muito fácil, eu vou estar mentindo, né? Porque a gente tá lidando com duas pessoas e cada um tem um jeito de agir, um jeito de pensar e até de lidar com as situações do dia a dia ou com outras pessoas, né? Porque quando a gente fala sobre os negócios, a gente tá lidando com pessoas também. Então, não é fácil, mas uma coisa que a gente tem muito é entender as forças e fraquezas um do outro. A gente sabe identificar isso muito bem. Então, da mesma maneira que, por exemplo, eu sou muito determinada, sou muito direta ao ponto, vou lá, se eu recebo uma função, eu recebo uma atividade, eu vou e faço. O Fê, ele também tem uma força muito grande, que é a energia dele, que contagia todas as pessoas ao redor. Que pra mim já é um pouco mais difícil de fazer. Eu também tenho essa, vamos dizer assim, esse ponto a desenvolver, né? Que é diferente o tipo de energia que a gente contagia. E eu acredito muito que começa, né, o lidar com essas situações do dia a dia, eu acho que começa muito em identificar as forças e as fraquezas um do outro. E você comentou sobre nunca foi fácil, né? Eu acho que independente do assunto, nos momentos que a gente mais aprende, desenvolve, nos momentos que a gente tem que sair da zona de conforto, são nos momentos mais difíceis, né? E tem 2 momentos do nosso relacionamento bem marcantes, que assim, no comecinho do nosso namoro, eu levei 1 ano para poder entrar na casa da Aline. Isso era, assim,
algo da família dela mesmo. E eu sempre respeitei isso, né? Eu falei, tá tudo bem, é o tempo deles, né? Até eu acho que eles queriam ver se ia ser um relacionamento certo. exato, assim, um relacionamento forte, um relacionamento que de fato ia ser duradouro, pra daí sim falar, poxa, esse homem pode entrar na nossa casa agora, né? Então esse foi um primeiro desafio. E a gente, assim, a gente sentava... Mas era lembra? escondido? Não. Não. Não, eles Não, o sabiam. relacionamento em si não era escondido, Tá. sabia. Mas meu pai sempre foi de impor muitos limites e Isso. regras. Então, por exemplo, enquanto as minhas amigas estavam indo, sei lá, os namorados dela dormiam na casa dela, e isso nunca aconteceu com a gente, mesmo depois que a gente fez 18 anos, que eu fui pra faculdade. Imagina, meu pai nunca aceitou que ele fosse lá e dormisse lá comigo. Então, ele sempre foi muito rigoroso. E eu acho que esses... Vamos Respeito, dizer, né? Ele quer. Era. A gente namorava literalmente Na calçada. na sarjeta, assim, na frente da casa dela. Dos pais dela, né? Na época, mas eles sabiam que a gente era namorado, eles me conheciam e tudo mais. Só eles queriam esperar o tempo Então, tô certo avaliando pra eu esse, poder esse entrar moço. dentro. Tô avaliando. Exato. Olha, foi uma baita avaliação. Nossa, passou, hein? Acho que foi um dos testes mais difíceis. Olha! Foi mais difícil que entrar na faculdade. E aí, um segundo desafio que a gente teve... assim que finalizou o terceiro ano... Essa história é legal também, né? Porque a gente tava meio perdido, entre aspas, do que de fato a gente ia, né, prestar de faculdade. Quer contar o que você sempre gostou de fazer? sempre gostei de economia e administração de empresas. Olha só como são as coisas. Coincidência, né? Engraçado, né? Tá vendo? Esquisito. É bem esquisito, assim, olhando hoje, assim, é bem esquisito. Mas eu sempre tive esse gosto, assim. Eu sempre me imaginei, assim, uma mulher executiva, andando de salto, ouvindo toque-toque, sabe? Ela falava isso. Eu falava exatamente Ela falava isso, eu me via muito nisso. E só que daí nos desenhos vem a crença familiar, tudo acaba... O ecossistema acaba empurrando a gente por outros caminhos, que eu acredito que são caminhos... Uma filha doutora. São caminhos válidos, que me ensinaram muito do que eu sou hoje, né? Talvez se eu tivesse tomado o caminho que eu achava que tinha sido, acho que eu não teria essa visão que eu tenho hoje. Então, a gente acabou indo fazer medicina e ele foi fazer odonto, mas eu prestei 3 anos de cursinho. Era esse detalhe que eu ia falar. A gente fez cursinho juntos. No primeiro ano de cursinho, eu passei em odontologia, porém ali não conseguiu passar em medicina logo de cara. Então, eu entrei na faculdade e ela continuou mais Por mais 3, 2 mais anos. 2 anos de cursinho. Aí ela passou no vestibular de medicina em Bragança Paulista, que embora Bragança seja perto de Campinas, ela teve que se mudar para Bragança Paulista, a própria Pela rotina do de dia a dia. Integral, Logística plantão, porque a gente tem muito na Exato. faculdade, não dava. Então, foram, assim, 3 anos de cursinho, mais 6 de faculdade, muito difícil. São 9 anos ali, que a gente ficou junto 1 ano e meio, que a gente tava junto do terceiro ano pro primeiro ano de cursinho. E depois foram anos, assim, bem difíceis, que a gente se via só de final de semana, e sempre ou eu tava estudando, ou, né? Então, as prioridades estavam diferentes, mas a gente sempre se manteve unido, né? E eu tenho certeza absoluta que esses momentos marcantes que a gente teve no nosso relacionamento foi pra, de fato, a gente conseguir perceber o quão forte era o que a gente sentia um pelo outro, sabe? Então, não tenho dúvidas que isso foi fundamental para realmente fortalecer, a gente ter muito mais respeito, muito mais admiração e caminhar juntos, né? Com os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. A gente sempre teve sonhos muito grandes, assim, a gente sempre gostou de compartilhar isso um com o outro. E juntos, né? Dar a mão, assim, e lutar pelos sonhos. Então, acho que entrando nessa parte de como que a gente lida na sociedade, claro que ali falou, cada um tem um perfil, a gente tem que entender qual é o perfil nosso e de quem tá do nosso lado. Entender o tempo de cada um, executar as funções do dia a dia. Mas eu acho que algo muito gostoso, prazeroso, é a gente tá todo santo dia no mesmo objetivo, sabe? Remando no mesmo lado. Exato. Porque o pessoal ainda pergunta, fala assim, mas como que vocês conseguem ficar 24 horas juntos? Porque realmente a gente acorda, vai trabalhar junto, no mesmo carro. Porque às vezes o povo tem assim, tem o período, né?
do carro. Não tem. A gente tá junto. Tem que ter duas coisas, paciência e obediência. A Aline tem que ter paciência comigo e eu preciso obedecer ela. Aí tá tudo certo, gente. Fechou, como perfeita. Exato isso. Só um ponto aqui. Vocês vão para esse trajeto, né? Não sei quanto tempo dá. 20 minutos? 20 minutos. Nesse trajeto, ó, curiosa aqui. Agora é importante saber, curiosidade. né? Vocês vão falando sempre de negócio, sempre de trabalho. Qual que é quando tem essa parada? 99,9% Eu ia falar. do tempo é negócio. É negócio. Mas não é algo que a gente gosta muito, sabe? É algo que dá prazer a gente. Muito dos nossos insights ou direcionamento, estratégia, nasce no carro. No Então, carro. você já começa a trabalhar no carro. No carro. Não, eles só começam a trabalhar dormindo. É. Né? Eles não, A gente entendeu? só para quando a gente dorme mesmo. E olha lá. Olha lá. Aí eu tenho uma ideia, eu levanto de madrugada e escrevo no papel. Eu escrevo no bloco de notas do celular. Bom, teve ideias que Parece nasceram de sonhos, inclusive. A Vai de LED, que é uma das nossas empresas, literalmente ela Nasceu surgiu do sonho. do meu sonho. Eu sonhei com isso. Aí eu acordei e falei, mas que coisa doida, que sonho real. Sabe aquele sonho que você fala, não, isso aqui foi muito real. Explica o que é a Vai de... Vai de LED é uma das nossas empresas. Nós temos painéis que rodam publicidade das empresas na cidade. Esses painéis que rodam os vídeos, né? Chama-se Vai de LED Brasil, a nossa empresa. E ela surgiu de um sonho. Eu acordei e falei, amor, olha isso, eu sonhei Isso é que... legal, Nossa, eu sonhei que a interessante. gente tinha colocado vários outdoor em LED, assim, na cidade de Louveira. E isso não tem lá. Eu lembro até hoje que ele foi contar essa história. Eu tava saindo do banho, tava me secando, ele falou isso. Eu falei assim, nossa, amor, que viagem. Que viagem. Peraí, eu tô mas- acordando agora. Mas durou 2 segundos isso, porque ela falou, nossa, que viagem. Mas ela, nossa, mas Calma isso é uma aí, faz baita ideia, sentido. né? É. Eu falei, mas faz total Adoro. sentido. Eu acho que ninguém fez isso ainda, vamos fazer. Amor, se inspira nesse podcast, por favor. Então foi assim, até sonhando já rolou coisa sobre o negócio. Já. Ah. E vocês falaram de 2 desafios no relacionamento. E teve desafios ao começar a trabalhar junto? Olha, vou ser bem sincera. Uhum. No começo, o Fê ainda estava muito no operacional. E eu ficava mais no administrativo. Então, a gente, assim... apesar de estar na mesma empresa, no mesmo ambiente, a gente tinha momentos que estava separados, né? Esse ano, a gente tá... ano passado, né, na verdade. Desde o ano passado, a gente tá se reorganizando a rota. Porque agora ele veio mais para administrativo. Então, tem dias e dias que ele tá frente a frente comigo trabalhando. E eu gosto de trabalhar de uma forma e ele gosta de trabalhar de outra. Sim. Então, a gente tá se conhecendo e se reorganizando, assim, para trabalhar mesmo, assim. A gente tá aprendendo juntos, né? Sim. Mas lá na clínica, Felipe, você dá uma assistência técnica lá para os outros dentistas? Você faz avaliação? Como é que é? Sim, atualmente a única forma de atendimento aos pacientes que eu tenho é na avaliação mesmo, tá? Então, eu e a doutora Milena, nós somos os avaliadores oficiais da Sorri Louveira, então todo paciente que chega lá pela primeira vez, ou vai passar comigo, ou vai passar com a doutora Milena. Então, a gente faz essa triagem, faz a análise, né, e o diagnóstico de quais tratamentos esse paciente precisa, e a gente realiza a venda dos tratamentos, né, o plano de tratamento que o paciente vai Passa por executar. vocês. Passa ou comigo ou com a doutora Milena. A doutora Milena, na verdade, até mais do que eu, né? Então, eu avalio no máximo 2 vezes por semana. E o restante do meu tempo, eu procuro ajudar a Aline na organização entendi. Então, das tem essa empresas. divisão aí. Exato. Tem, e mesmo na empresa a gente procura dividir os setores que cada um vai colocar a mão, né? Que vai dar o direcionamento, o comando. Então, eu fico mais na parte administrativa e financeira, né? Ali também na parte de RH. E ele tá mais na frente da parte comercial, até por ele ser avaliador e ser o dentista também, porque precisa da parte técnica para isso. E na parte de coordenação da equipe dos dentistas também. Então, a gente tem meio que essa divisão. Um ajuda o outro quando precisa do direcionamento. Mas a gente também faz isso, que facilita muito. Porque se tem 2 pessoas comandando e a gente tem alguns direcionamentos diferentes, acaba ficando complicado, né? O pessoal fica confuso, não sabe de quem vai seguir o comando. E a gente tem muito isso, e uma coisa que ajuda é confiar um no outro. Eu acho que isso
é predominante. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja comandando sozinha, eu sei que ele vai me apoiar. Pode ser que depois ele fale assim, amor, você podia ter feito outra coisa, mas ali ele vai me apoiar, porque ele confia no que eu tô, no meu raciocínio, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ajuda também na hora de trabalhar. E tem muitos conflitos, assim, quando, de repente, um tem uma ideia e o outro tem outra, ou não? Ah, surge, né, amor? Surge. Tem. Falar que não tem, tem sim. Claro que tem algumas vezes que é um pouco mais, né, um conflito mais assim, que você fala, puxa, aí a gente tem que dar uma respirada e tudo mais. Calma, deixa, Regular. volta. Ó, Vou lá vamos- pegar uma água. Mas assim, Vou correr 10 quilômetros e já volto. mais ou menos assim. Eu acredito muito no diálogo, né? A gente sempre fala Muito isso. bem, a Que o quão comunicação. importante é, independente do que acontecer, a gente precisa conversar. Porque é ruim, né? Às vezes a gente fica, poxa, eu tô chateado. Aí você guarda aquilo pra você. É a pior coisa que tem. Você vai guardando. Né? Chega uma hora quando acontece um negocinho de nada, pum, explode. Não dá pra colocar, Não pra dá, tamponar, não, né, não. gente? E eu acho que uma das coisas que fez muito diferença é a gente estar juntos, que nem ele falou, né? Estar juntos nos sonhos, estar juntos no desenvolvimento. Porque ao mesmo tempo que a gente foi enfrentando os desafios, a gente sentiu necessidade de se desenvolver como pessoas também. Isso, pessoas e empreendedores, mas isso acabou facilitando muito a nossa vida como casal, porque a gente acabou se conhecendo mais, a gente sabe como lidar um com o outro. Então isso é muito bom, muito... tem um ganho gigantesco. Então hoje a gente voltou de um curso faz uma semana, mas que já trouxe muita clareza entre nós dois. A gente foi por desenvolver lideranças, mas foi muito ganho para só nós dois e a gente já tirou o curso inteiro. É isso aí. Como assim, o que vocês aprenderam lá, vocês também levaram um pouco pra vida pessoal? Com toda é certeza. isso? Sim, porque era um curso que trabalhava muito o autoconhecimento, sabe? Então, a gente se viu ali diante de muitas situações onde a gente parava para refletir qual é o nosso perfil, de que maneira que a gente lida com determinadas situações, sabe? E aí, óbvio, quando a gente leva isso pra vida pessoal, a gente fala, putz, agora eu entendo como determinadas ações levam ali a agir de tal forma e vice-versa, sabe? Então, isso é bem legal. A gente aprendeu e acho que o que resume muito é uma frase. A gente enxerga e a gente age as coisas como nós somos e não como elas são, né? Então, a gente aprendeu isso nesse curso e toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala assim, pera, sou eu? Ou deveria estar sendo uma outra posição, esperando ele, né, tomar atitude? Isso dá muito direcionamento, muito clareza. Quem de vocês é mais ansioso pra resolver um conflito? Que não espera, Sem quer dúvida. resolver na hora, Quer resolver né? na hora e eu não durmo hoje. Tipo, entre nós dois? Deu um conflito, Aham. tá ali à noite, por Ah. exemplo. Quem não dorme enquanto não resolver? Depende. Antes, eu era muito pior com isso. Hoje eu consigo dormir, mas ainda assim eu quero resolver. Eu prefiro resolver antes de dormir. Mas ele precisa do tempo dele. Sim. E eu aprendi Olha isso. lá. Então, às vezes, eu vou dormir contrariada, mas é melhor. Eu durmo contrariada mesmo, porque daí no dia seguinte é melhor. Assim ele vem pedir desculpa. Ah, você tá vendo aí, né? Você viu como ela já tá com essa visão estratégica? É bem estratégica, Ela é muito viu? estratégica. Não é? Brincadeira, mas ó. Mas é verdade. Porque a gente entende, cada um tem um time. Cada um tem o Sim, seu cada um tem tempo. sua personalidade. Sim. Uhum. Eu, normalmente, quando acontece alguma coisa entre nós, por mais que eu saiba que a gente precisa, igual eu falei, dialogar, talvez o meu tempo pra chegar, pra dialogar, é um pouco mais lento. A Aline já quer chegar e conversar sobre. Eu falo, calma, daqui a pouco a gente conversa. Porque nessa hora, né, amiga, que nem a gente vê muito no consultório, né? Essa hora quando o casal, ele se perde ali, ele precisa resolver, porque sempre tem. Um precisa resolver E urgentemente. o outro se cala. E o outro né? se cala, aí o outro não dá conta, daí ele fica nervoso, se exalta, aí vem palavras pejorativas, Sim. vem conflitos maiores do que aquele, porque ninguém teve paciência de respeitar o limite. Tem coisas que vai precisar resolver, que é uma coisa muito ali
ali, né, que tem que ser resolvido naquele momento, né, Não amiga? tem como tamponar e deixar sem resolver, Isso. porque senão a gente vai acumulando uma hora. Mas é essa Pode. estratégia, eu respeito o limite do Felipe e eu entendo que aquele não é o momento, eu saio de cena e a gente resolve no outro dia, não tampona, né? É, E não, até esse sair de cena tem que ser combinado, porque aí o outro sai de cena, o outro pensa, tá me ignorando. É, tá me largou falando sozinho, É, né? Aí eu Isso é uma falo, das coisas que a gente combina. aprendeu. Isso é uma Fala das- uma frase ali, olha, a gente precisa de um tempo pra combinar mesmo, pra que essa saída de cena não É melhor a gente não conversar agora, porque Sim. não vai ser legal. E ao mesmo tempo ele começou também a entender também o meu lado. Do tipo, eu quero resolver. E isso acaba angustiando ela e deixando ela, né? mais Então, ansiosa. eu enxergo muitas vezes ele, que ele tem um coração gigantesco. E ele enxerga no ponto assim, eu sei que isso vai fazer mal pra ela. Então, eu só preciso de duas respiradas fundas e eu vou sentar e vou conversar. Eu sinto isso é muitas isso. vezes. Exatamente. Que incrível, né, gente? A gente não recebe os casais assim. Gente, não! Eu tô até estranhando, assim, sabe? Tá sendo novidade aqui, viu? Eu já tinha feito essa pergunta, mas eu queria mais detalhes. Como é que vocês lidam? Porque tem assuntos que são do relacionamento, educação de filhos, pontos do casal. E tem assuntos que são da empresa. Vira um bololô só ou vocês sabem separar o Felipe do profissional e o Felipe pai, Felipe marido, e como você, mãe, esposa, como é que é isso? Não, isso é algo que a gente sabe bem virar a chavinha, digamos assim, do momento onde a gente precisa ser marido e mulher de fato, os pais do Theo e da Clara, e os momentos onde a gente tá focado 100% nos nossos negócios, né? Então, quanto a isso, a gente não acho que nunca teve esse tipo Acho de que, problema. pelo que eu entendi nessa pergunta, a visão do Fê empreendedor sócio acaba misturando Isso. e trazendo uma máscara pro meu pai e meu marido? Isso. Não, isso... Muito pelo contrário. Às vezes, uma ajuda a outra, se a outra tá fragilizada, sabe? Então, isso não mascara, não... E vocês têm alguma regra, algum combinado, por exemplo? No final de semana a gente não fala de trabalho, ou a partir de tal horário a gente não fala de trabalho. Sinceramente, não, porque igual eu falei, é tão prazeroso pra nós falar de trabalho. Eu sei, né, que parece falar, pô, vocês não desligam, né? Precisa desligar, né? O nosso corpo, ele pede, obviamente, né? E a Mas gente acaba desligando em alguns Sim. momentos mesmo. Sim, mas a gente procura não se prender ao final de semana, por exemplo, chegou o final de semana, não vamos falar sobre... Porque a vida de dono de negócio, gente, não tem hora e nem lugar, sabe? Mesmo quando a gente tá de férias, por exemplo, lógico que a gente procura estar focado ali para curtir o nosso tempo, nós dois, a nossa família, realmente tentar se desligar, né, do batidão do dia a dia dos negócios. Mas mesmo estando lá, às vezes se precisa resolver alguma coisa, não é nada que tire a gente do nosso prumo, né? A gente faz realmente com muito prazer, muito prazer. Eu acho que como a gente gosta muito do que a gente faz... E trabalham juntos, E né? trabalhamos juntos e a gente entende o porquê daquilo tá acontecendo. Então, por exemplo, ok, tá acontecendo essa situação, a gente assume muito... eu acho que eu não deixei tão arrumado como eu deveria ter deixado, sabe? Por isso tá surgindo esse gargalo. Deixa eu resolver e daí eu volto, viro a chave de novo. Então, a gente tem essa questão da autorresponsabilidade muito grande entre nós. E eu acho que é fácil virar a chave quando você entende o porquê das outras coisas. Então, beleza, eu estou de férias, estou curtindo a minha família numa viagem. Porque eu trabalhei muito. Porque a empresa proporcionou esse resultado. E daí, sim... mas a empresa mandou uma mensagem que eu preciso resolver. Sim. Pra eu conseguir, de novo, ter um momento diferente, proporcionar uma coisa diferente. Então, quando você entende o porquê, acho que fica até mais fácil da gente... Não tem essa cobrança, resolver. né, Jana? Porque quantos casais, né? Tem um casal que ela ela trabalha muito, muito, porque o trabalho é diferente. Então, ele cobra.
Ele cobra porque ela trabalha muito, porque ele acha que ela tá o tempo todo trabalhando e que não dá atenção e não consegue acompanhar. Eu acho que você vê muito isso, né? Quando um dos dois, num casal, quando um evolui demais e o outro fica aqui, esse relacionamento já tá desequilibrado. Porque o outro não consegue acompanhar. E o outro quer crescer, tá tentando levar, mas o outro não quer vir e parece que barra quem tá aqui. E aí fica totalmente desequilibrado. Eu até gravei um vídeo essa semana, né? Sobre isso. E que a gente apontou, assim, eu até falei assim, ó, vou falar com a mulher empreendedora e com o marido da mulher empreendedora. Tem que ser sócios, né? Não sócios só no trabalho, às vezes nem é sócio no trabalho, mas tem que ser sócio na vida. A pessoa tem que entender que são fases, que às vezes ela vai precisar, né, acelerar um pouco mais aqui, porque falar que existe equilíbrio é muito leviano falar isso. Na verdade, as pessoas têm que tentar equalizar. Então, às vezes, um pratinho vai estar com mais atenção e o outro não tanto. Mas quando você equaliza tudo e quando você tem tudo isso acordado com o seu principal parceiro, não tem como dar errado, né? Tá tudo às claras. Então, isso facilita muito. O Fê sempre entendeu, porque eu tenho um pezinho no workaholic, eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei, isso veio da minha família. E daí o Fê, às vezes, ele me ajuda. Ele fala assim, ó, você tá muito... Peraí, ó, tá vendo aqui? Vem aqui, é bom, você descansa, você desliga. Então, esse ponto também de apoio e a gente entender. Ah, não, ele não tá fazendo isso só pra me frear. Não, ele tá fazendo isso porque eu preciso. Então, peraí, deixa eu virar a chave. Isso é muito bom quando a gente tem esse alinhamento. E nenhum momento você fica frustrada, ele tá chamando a minha atenção, ou ele não tá entendendo o que agora eu preciso fazer. Se eu fizer isso, é porque eu tô no meu ponto de estresse. E como é esse ponto de estresse? Conta pra gente. Quando eu tô nesse ponto de estresse, é porque, assim, realmente, quando eu enxergo, peraí, Fê, eu só tô querendo acabar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Deixa eu acabar esse negócio, que eu tenho isso. Eu começo, eu preciso terminar. E daí ele foi me ensinando, não acabou, tá tudo bem, alguém morreu? Não morreu, então tá tudo bem. Então ele acabou trazendo essa calma e esse respiro que a gente precisa. Mas daí é o desenvolvimento, é o acesso a conhecimento. Então, quando você entende que você pensou, que nem você falou assim, como que é esse ponto de estresse? Quando eu penso, meu Deus, lá vem ele querendo me podar. Eu falo assim, peraí, será que ele tá errado em me podar? Acho que não. Acho que eu tô muito na visão do trabalho e tô esquecendo minhas crianças ali. Peraí, vou voltar, sabe? Então... Ele não quer me podar, ele quer cuidar, né? Exatamente. É o cuidado, né? De pensamento, a forma de pensar a forma sobre de pensar. Se autoanalisar, né? E a Bia trouxe um caso, eu lembrei de um caso também que eles trabalham junto, casal, e eles brigam muito porque cada um faz esperando o elogio do outro. E quando o outro não reconhece, aí vira aquela frustração, aquela diminuição ali da empolgação, da motivação. Tem isso com vocês também? Ou vocês não têm essa expectativa em relação ao outro? Nossa, que boa pergunta, né? Eu acho que assim, todo mundo tem as linguagens do amor, né? Sim. Então, a gente estudou isso, a gente sabe identificar um outro, mas a gente ainda... Óbvio, ninguém é perfeito, né? E nem tem que ser, né? Isso é verdade. Então, eu acho que relacionamento saudável nem sempre vai ser perfeito e não vai ter conflito. Também. Vai ter conflito, sim. Vai. E assim, por exemplo, eu identifico, por exemplo, o Fê gosta de elogio, ele gosta de ser reconhecido, ele tem essas palavras de afirmação, né? Então, e eu tenho de dificuldade fazer isso. Então, eu acabo aprendendo como fazer isso. É o que eu falo, que eu escuto. E eu sei, por exemplo, ele é tempo de qualidade. Eu já consigo fazer um monte de coisa. Eu tô aqui respondendo no WhatsApp, eu tô preenchendo uma planilha, eu tô falando com ele, pode falar, eu tô ouvindo. Vai. Ele não. Ele baixa o meu computador. Eu tô falando com você. Olha pra mim. Olha pra mim. Ele tem muito disso. Então, eu aprendi a falar... Tá bom. Quando ela fica ali, Felipe, focada ali e fala, pode falar, o que você sente? Qual que é? O que passa na sua cabeça? Você se sente como? Putz, é difícil isso daí pra mim, porque eu real quero atenção, sabe? Assim, aquilo que você fala, poxa, eu tô falando com você. Tá tudo bem você parar 2 segundinhos, só escuta e depois você volta a fazer o que você tá fazendo, né? No comecinho era mais difícil, né? Era Agora mais difícil. Tá entendendo. Que a gente tava falando que a gente... Agora trabalhando, é literalmente assim, ó.
de frente com o É Gabi. mesmo, porque sabe? eu fui. Eu fui e eu vi. É assim, É isso, né? Isso. É aqui, ó, igualzinho, aqui, ó. eu tô de frente com a fera. Então eu tenho que tomar cuidado aqui. Mais ou menos isso. Mas não, é super de boa, de verdade, é super tranquilo. Mas eu acho que a gente leva numa boa essa Sim. questão de reconhecimento. Uhum. Eu acho que é uma coisa saudável que a gente espera, assim, por exemplo, mas também é, por exemplo, identificar. Às vezes ele não vai chegar e falar assim, parabéns por essa reunião. Mas ele vai comentar com a outra, falar assim, nossa, que reunião legal, mas não chegou em mim. Mas é uma forma dele reconhecer. Então, a gente também saber reconhecer as formas um do outro. Eu acho que a comunicação, que nem a gente tava falando, é tudo. E fazer sempre porque você quer fazer o seu melhor, não para mostrar pro outro. Porque às Exato. vezes o outro não É pra reconhece. você, não é pro outro, né? É, e aí você se frustra. E muitas vezes a gente falar também das nossas necessidades, das linguagens do amor, porque às vezes a gente cobra do outro, mas o outro nem sabe o que você quer. A gente entra naquela que o amor tá Sim. garantido, romantizado, Não precisa que não preciso falar, que o isso. outro adivinha o que tá passando pela minha cabeça, pelo meu coração. E não é bem real isso. É. Quantos casais, né, que deixam o melhor lá fora e o pior pra família, né? Quantos? Porque o importante é você deixar o seu melhor ali pra sua casa, não o seu pior. Usar a melhor louça com a sua família e não com a visita, né? Isso mesmo. E é tão difícil, né, Jana? A gente encontrar casais e a gente precisa psicoeducar esses casais para eles terem essa noção disso. O melhor tem que estar ali dentro da sua casa, com a sua família, e não o seu pior. Muito legal isso, né? É. E aí, já pegando o gancho, tem uma autora que eu gosto muito, sabe? É Sexo no Cativeiro e Casos e Casos. Ela escreveu esses 2 livros, bem interessante. Ela fala que só se junta aquilo que está separado. Como é que é essa individualidade de vocês no relacionamento, visto que vocês trabalham junto, têm o dia a dia junto? Como é que é? Nossa, difícil a pergunta, hein? Olha lá. Olha lá, tá vendo? Acharam que era fácil assim? Daí bugou minha cabeça, preciso da sua ajuda. Pede ajuda aos universitários. Preciso da ajuda do mozão. Do mozão. Um hobby, um momento né, de individualidade com os amigos, Que às vezes ou não? cada um precisa ter aquele momento, de repente, tomar um café com a amiga, a Aline, ou sair acho com... que eu Entendeu? tinha entendido errado, perdão. tá. Perdão. Como que a gente lida com isso? Cada um... Putz, Nossa, tranquilo super também. de boa. Não, isso a gente não tem problema. Não tem. Porque a gente entende que, de fato, cada um tem que ter esse momento, sabe? A gente já fica tanto tempo junto, sabe? Tá tudo Na verdade, bem. pede uma bandeirinha branca. Socorro, peraí. Deixa eu ficar Na verdade, com saudades. muitas vezes a gente até incentiva, né? É. Rola isso, fala, vai lá. Eu brinco Legal. com o Fê que eu preciso do meu momento de autocuidado. Seja na drenagem Isso. linfática, Bem. seja no meu cabelo. Às vezes eu nem tô precisando retocar minha raiz. Ai, eu vou. Mas eu vou só pra tomar o cappuccino. Ouvir as fofocas. Às vezes, que nem hoje eu fui pra retocar a raiz e tal, mas, foi 1h30 que eu consegui ler 60 páginas de um livro. Eu falei assim, gente, em casa eu não consigo, tá vendo porque eu gosto de vir pra cá. É verdade, é verdade. Não, isso Então, o Fê, ele super incentiva e eu também... quando a gente, lá no começo dos 18 anos atrás, eu era mais ciumenta. Eu não gostava muito, mas acho que é porque eu também não gostava muito das suas amizades, né? com Mas às certeza, vezes é isso a imaturidade Isso. também, Sim, né? sim. Vocês Depois você estavam vai- ali, né? Mas hoje em dia a gente é super de boa, tudo que eu falo. Ele até brinca, né? Putz, eu queria arranjar um tempo pra ir ver um jogo de futebol. Nossa, só vai, pode ir. Às vezes a gente quer pouco ficar sozinha também, né? Eu quero assistir meu filme, sabe aquele Isso. tipo, com pipoca, Coca-Cola? Isso, e chorar, se for Exato. se for romântico, um drama, né? Um drama romântico, assim, é tão bom, né? Sim. Aí vai, você não pode me ver Mas chorar. a gente é super de boa, a gente respeita os Essa gostos um do individualidade. outro, aquele momento. Uhum. Fê, eu tô precisando, sei lá, andar sem rumo no shopping. Tá, vai, só vai. Ah, legal. E você, Jana? Fala aí, você tá perguntando deles. Como que é você e Diego? Gente, pra quem não sabe, o Diego tá ali, ó, que ele não pode aparecer. Mas como que é você e Diego com esse Não, tempo? amiga, a gente tem o nosso momento de individualidade também. Ele sai pra jogar o tênis dele, eu vou pra academia, eu vou pro salão, a gente vai tomar café com a amiga. Isso mesmo. Precisa, né? Ele sai, às vezes, com o Vicente, com os amigos, só com os pais, com as crianças. Aí eu fico em casa assistindo um filme com pipoca.
fofoca. Ó, tá faltando isso. Olha lá. Porque no nosso Não círculo foi de a voz, amizades tá aí, ó, vendo? mano, viu? Olha lá, ele não tá ouvindo, mas que fique bem claro. Tá precisando de outros pais no círculo social. Quem Essa Aí. semana ele é o saiu. Matheus que O precisa? Matheus tá precisando. E lá, ele ouviu até Matheus, agora. você precisa disso. Está atrás das câmeras ali, É. pessoal. É, A gente tá super faltando. incentiva, É. né? Ah, Eu apropriação. acho que- apropriação. Entendi. Porque precisa vir, né? Primeiro. momentos. Pra ter esses momentos, né? Tá. É, o Theo e a Clara estão precisando de uns amiguinhos, né? Nossa, mãe? precisa muito. Coitados. E casal, vocês já tiveram que fazer acordos no relacionamento de vocês para resolver alguns conflitos, alguns desentendimentos? Ó, a gente tem que fazer esse acordo porque aqui não tá legal e a partir de agora precisa ser assim, assim. Acho que teve vários. Já, né? Bastante. Qual foi o que vocês levam até Marcante, hoje pra assim? vida? E agora? Difícil, né? Consegue lembrar? Um marcante, assim, não sei. Por exemplo, a gente tem que dormir os dois juntos no mesmo horário. Ou a gente tem que ter momentos a dois. Como é isso- que é? Isso foi uma coisa que a gente... Porque nós dois viemos numa criação que, assim, os nossos pais iam fazer qualquer coisa, levava os filhos juntos, né? Ia viajar, levava os filhos juntos. E como a gente já vive muito nessa rotina, pais, sócios, e filhos também, que a gente tem muito na nossa rotina isso, a gente intitulou, a gente vai ter os nossos momentos a dois muito fortes. Então, pelo menos um almoço, um café que vai estar só nós dois, uma viagem pelo menos por ano que a gente tenha só nós dois. Olha que bom, né, Joana? Legal. Porque é nesses momentos que a gente volta lá atrás, há 18 anos atrás, o porquê tudo surgiu. E a gente lembra, faz brincadeira boba e tá. É só nós dois, sabe? Aham. Sem preocupação nenhuma. A gente tem Aline esse e acordo. Felipe, olha, deixa aí um incentivo para os casais aí. Quanto é importante isso, esse momentos a dois, né, Jana? Essa Para que eles conexão. terem essa consciência de vocês reverem isso, de relembrando, né, aquela atividade que a gente faz, né, resgate da admiração, relembrando a história do casal. O que vocês falariam aí? Eu acho que todo mundo, independente da profissão, cada vez mais a rotina tá maçante, né? De trabalho, de compromissos, de tarefa. Tá tudo muito estressante, tudo muito corrido, né? E quando a gente se dá conta, o tempo já foi e a gente só olha pra trás e fala, putz, que saudades, né? E acho que a gente não pode ter isso forte, só ficar nas saudades. Não, tem que viver também o presente. Senão, de que adianta você ter boas memórias? Como era gostoso, né? Lá atrás, comecinho do namoro. Tá, por que não relembrar esses momentos, né? Pô, a pessoa que mais ama tá do seu lado, cara. Eu acho que é questão de priorizar. Priorizar, de fato, o que é importante. É extremamente importante a gente ter um momento só nós dois. Poxa, a pessoa que eu mais amo na minha vida. É a pessoa que eu mais divido os meus sonhos, minhas dores, minhas dificuldades. Divido tudo. Então, poxa, vamos curtir, vamos fazer o que a gente gosta de fazer. Vamos no cinema? Vamos. Eu e ali, a gente gosta de rolês gastronômicos. A gente gosta muito de conhecer lugares que a gente nunca foi. Vamos conhecer esse lugar, falaram que é bom, tem uma comida boa. Vamos lá. Então, a gente já sabe o que a gente curte fazer. Então, Tem essa vamos fazer, afinidade, né? sabe? É a gente entrar num relacionamento entendendo que o amor ele não tá garantido. Assim, como a gente tem compromisso no trabalho, com os filhos, a gente tem que ter um compromisso um com o outro. E esses momentos aí é como se fosse você regando, né? Ali, ó. A plantinha. Você tá regando a plantinha Crescer. do relacionamento. E é verdade. Se não, corre o risco dessa planta secar. igual a Se você não rega, essa planta vai A secar. plantinha tá aqui. A Aline passa e fala assim: nossa, tá seca, eu preciso regar. Aí o Felipe passa, ela não rega. Depois eu rego. Aí ele, também tá seca. Vê e depois vai indo. Quanto tempo essa planta já morreu? Essa planta já morreu porque ficou um dependendo do outro para regar e não foi regar.
Ó, falou tudo. Realmente, é isso aí. Exatamente isso. E às vezes quando você se perde, o parceiro te traz de volta. Porque ontem eu comemorei 11 anos de casamento. Parabéns! Eu vi! Viu, amiga? E aí a minha sogra tá viajando pra cidade natal dela. E aí nossa rede de apoio não tem. Só o meu sobrinho mesmo. Aí eu falei, amor, a gente vai comemorar e leva o Vicente, nosso filho. Aí ele, não, a gente deixa ele com o teu sobrinho, com o Pedro e a esposa, e a gente vai. Eu falei, é verdade, vai só nós dois. É importante ter esse momento a dois, né? Porque por mais que você fale assim, vou deixar ele lá no brinquedão, né? A gente às vezes tem essa válvula de escape, eu vou deixar lá no brinquedão. Mas ele tá lá no brinquedão. E a você não nossa desliga, mente né? E a sua cabeça Vai tá lá lá. no brinquedão, né? Exatamente. Tá lá no brinquedão, vai junto na piscina de bolinha, inclusive. Não, é exatamente isso. Não, tem que desligar completamente. E graças a Deus, a nossa rede de apoio é muito forte. A gente tem os nossos pais e a Titi também. Então, a gente consegue ter muito essa válvula de escape que ajuda no nosso dia a dia e por isso que a gente consegue aguentar. Mas eu acho que assim, tudo bem, eu não tenho meus pais aqui, eles moram em outra cidade, já faleceram. Tem como fazer acontecer, sabe? Então, se Sim. você quer, tem um modo de fazer isso. É só Sim. encontrar, né? Quem quer vai atrás, quem não quer arranja uma desculpa. Exatamente. Às vezes é só colocar o menino pra dormir mais cedo. não é? É porque eu já às vezes ouvi isso. é- Eu tô falando porque eu já ouvi. Mas é fácil, vocês têm os seus pais. É fácil porque você tem rede de apoio. Exato. Mas se eu não tivesse, eu daria um jeito. Tem que dar um jeito. Porque Sim. se você não tá bem, seus filhos também não estão bem. É. Exatamente isso. Eles sentem. E vocês acham que o trabalho fortaleceu vocês ou desafiou? Os dois? Nossa, Os os dois, dois. com certeza. Com certeza. Porque é aquilo que eu falei, é sempre nos desafios onde a gente mais sai fortalecido. Então, na verdade, acho que uma coisa acabou sendo relacionada com a outra. Sempre teve desafio que nos fortaleceu. Na verdade, eu quero que tenha desafios cada vez mais pra gente ficar cada vez mais forte. Essa que é a verdade. Né? Os desafios trouxeram muito resiliência pra nós dois. Resiliência pro amor mesmo. De tipo, quero ver se vocês aguentam mesmo. Peraí. Exato. E toda vez que a gente enfrentou um desafio, a gente se uniu mais. Sim. Foram nos momentos... Não foram Mais nem difíceis. nos momentos de alegria que a gente tava mais unido. Não, foi nos momentos de desafio que a gente tava mais unido. Entendendo a dor do outro, entendendo a fragilidade, a hora que estende a mão. E isso é engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é real, porque... Não é nem nos momentos de felicidade que a gente tava mais unido, era nos de desafio. Nos desafios. É porque fortalece demais, né, gente? Você, poxa... beleza, a gente sempre procura os momentos perfeitos, vai de alegria e tudo mais. Precisa ter. Mas, nossa, a gente já passou por tanta coisa que a gente olha pra trás e fala, caramba, conseguimos juntos, sabe? Ai, que lobos. Quem de vocês é o mais carinhoso? Eu. É? Mais Ela respondeu rápido essa, você viu? dengoso, assim, mimimento. E ela vai ficar com o dedo apontado pra mim. Quem é? Eu já sei, quem é a mais bravo? Mais bravo. Ih, difícil. É? Ah, para, vai. Ih, agora vai vir a lá. Difícil. Antigamente eu era mais brava, mas ultimamente você tá meio bravinho. Tô pegando um pouquinho dela. Casal, pra finalizar, porque já tá Mas chegando. já? ao Alô. fim. Você viu passar rápido? Passou muito rápido. Vamos lá. Que conselho vocês dariam pra casais que pensam em trabalhar juntos? Bom, Quer começar? vamos dar um conselho cada? Pode ser? Vamos tentar? O meu conselho é... Tenha muito diálogo. Tenha muito diálogo, muito alinhamento. E realmente o foco nos objetivos que vocês querem enfrentar junto. Tá? Eu falo enfrentar porque é aquilo. Precisa passar por isso. Para de fato aprender, para de fato fortalecer, para de fato desenvolver. Então... E acreditar. Eu falei um só, mas vai acabar sendo mais de um. Eu acho que a gente tem que acreditar muito em quem tá do nosso lado, que de fato é um braço direito. Eu falo isso, eu não escondo pra ninguém. A Sorria Louveira, ela só é o que é hoje, a gente só conseguiu as outras empresas, porque eu tive a Aline do meu lado. Ela, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi o meu maior braço direito, esquerdo, perna, braço. Ela
ela muitas vezes me fortaleceu nos momentos mais difíceis da Sorria Louveira e tudo mais. Ela que me dava coragem pra... Eu sempre fui aquela pessoa que tinha um pouco de receio de fazer algum tipo de investimento. Eu sempre pensava, putz, e se? Será que vai dar certo e tudo mais? Ali já... Bora, sabe? Ela era o acelerador e eu era um pouco o freio. Então, meu conselho é diálogo, alinhamento e acreditar em quem tá do seu lado. E você, Eli? Você quase falou tudo, né, mozão? Para as mulheres A gente ali. tem esse jargão. Vamos É, ali, Falou tudo, mozão. para a mulher ali, o que você falaria? Pra mulher em específico, É. eu acho que a gente tem muitos pratinhos pra equilibrar. Mas acho que o principal conselho é saber virar a chave entre eles. Não levar o prato para outro. Saber identificar, aqui eu tô como empresária, mas tá cheio esse prato. Mas esse prato aqui da família ou esse prato aqui do relacionamento não tem nada a ver com isso, né? Então não carreguem as dores entre os pratos. Misture tudo. Não é? mistura. E eu acho que isso para as mulheres é algo que eu tenho desenvolvido com o passar do tempo. Não misturar os pratos, mas eu acho que pro casal em si, eu acho que é o virar a chave entre os dois. Ter esse momento, eu acho que de casal, de sócios. E tudo bem se você quiser falar de trabalho no meio do momento do casal, tá tudo bem, porque é algo que vocês estão construindo juntos, né? Desde que isso esteja alinhado, tá tudo bem. Mas precisa ter o momento do casal. Eu acho que muito do que a gente escuta os amigos falando, mas ele não entende, é porque esquece que precisa ter aquilo que fez tudo começar. Então, o virar a chave, pra mim, é mega importante. Eu lembrei de mais um detalhezinho. Posso agora dar o meu direcionamento pode. pros homens daí? Pode. Eu acho que é bacana Importante. falar sobre isso. A grande maioria dos homens, eu acho que tem isso de querer ser o provedor da casa, né? De querer ele dar conta de tudo. E, de verdade, a gente tem que entender das nossas fraquezas também. E entender que sozinho, poxa, a gente pode conseguir? Pode, mas, cara, quem tá do nosso lado tem tantas virtudes que vão somar aquilo que eu preciso. Então, é um pouquinho do homem ter essa autoanálise, sabe? A humildade. Não precisa bem. ele resolver tudo sozinho. Pô, ele tem uma mulher incrível do lado, cara, sabe? Então, E se esse cria é um direcionamento pro peso homem. para o homem, uma responsabilidade muito grande. E parece que a mulher é diminuída, né? Colocada num papel que ela não pertence a ela, que ela não se sente ali introduzida nesse crescimento Várias profissional, mulheres né? acabam Isso. tendo muito isso no dia a dia. Mas eu não sei como que eu posso ajudar. Você sabe sim. Porque ele só chegou ali porque você estava do lado. Sim. Exato. Então, tem que também a mulher, daí vai pra mulher, confie mais em você. Tem essa bem. autoconfiança. Porque muito do que os nossos parceiros conseguem é porque a gente estava do lado e vice-versa. Tem que ter esse olhar mútuo, né? Então, precisa acreditar mais nelas e o equalizar. Faltou isso, o equalizar. Saber que tem alguns momentos, e daí o alinhamento entra de novo, né? A comunicação e alinhamento. Saber que tem alguns momentos que você vai ter que apertar mais no trabalho, e você vai alinhar a rota com seus filhos. Mamãe e papai estão trabalhando muito por um motivo maior, e vocês vão entender quando vocês crescerem, ou a gente vai... no final de semana a gente vai brincar mais, a gente vai virar a chave totalmente para vocês. Então, o equalizar é importante também nesse momento. E o casal que sonha junto, cresce junto, enriquece junto. Tudo. E passa por desafios juntos, né? Que isso que é importante. Mas, gente, é o fim do nosso episódio, mas foi muito gostoso, né, Jana? Porque falar de foi. relacionamento é maravilhoso, que é o que a gente gosta, né? E esse casal, né? Fofos demais, né? Muito Super alinhados. alinhados e muitos conselhos bons aí, né? Que as pessoas aí, olha, homens e mulheres, casais, né? Sigam aí exemplos valiosos, né? Que eles trouxeram aqui pra gente. Muito, muito obrigada. Estamos muito Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, na verdade. A gente fica muito feliz pelo convite e de ter compartilhado um pouquinho da nossa história, que a gente que possa vai impactar muito, né, Jana? Exato. Que a gente possa ter, de fato, inspirado muitos casais aí. Porque,
vale a pena, sabe? A gente Muito trabalhar pena. junto e ter o mesmo propósito. É muito gostoso. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada Esse a aqui você. é um mimo Oh, do nosso obrigada. podcast. A Rituales está sempre com a gente aí, de abrir, parceria. gente? Pode. Para aquele momento do casal, quando chegam cansados e precisam Fazer uma dessa- massagem, colocar uma música. Delícia. Delícia! Adorei. É o nosso mimo aí. Momento de conexão. É, do momento casal. de conexão Ai, do cara. casal. Adorei. Vamos usar, né, Musão? Isso sim! Como que as Pode ser pessoas... hoje? É, pode, né? Depois de tudo isso, Isso, toda a história né? Vale a pena hoje. A gente vai trabalhar só um pouquinho, depois a gente... E como que o pessoal pode encontrar a Sorria Louveira, conhecer o trabalho de vocês, como vocês estão no Instagram, no Google, como é que é? É @Sorria Louveira, tá? Tem lá Limarangni, @Limarangni e @Dr.Felipe Marangni. Arroba Deuan Louveira e Arroba arroba Vai de LED Brasil também. @Deuan E é só o Louveira, eu conheço começo. muito bem. 2026 virão novos CNPJs. Se Deus quiser. Ah, amém! Obrigado! Obrigada.